of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the Você já ouviu alguém falar e não entendeu absolutamente nada? Sons desconexos, sílabas que não formam palavras, mas que ainda assim emocionam quem escuta. Algumas pessoas dizem que é Deus falando, outras que é o Espírito Santo, tomando o controle da boca, da mente e da alma. Chamam isso de glossolalia. Outros dizem que é xenolalia, e há quem chame de a língua dos anjos. Mas será que toda voz que fala por Deus vem realmente de Deus? Ou às vezes a fé se torna um palco e a linguagem sagrada um script bem ensaiado? Nesse vídeo vamos entender de onde vem essa prática misteriosa de falar em línguas, por que ela toca tanta gente e até onde vai o milagre e onde pode começar a manipulação. Toda linguagem é um código, mas e quando o código não pertence a este mundo? Como podemos identificar? Entre os fenômenos mais intrigantes da história da fé está o falar em línguas. Uma prática que ultrapassa barreiras linguísticas, desafia a razão e toca algo profundo, até inominável, na experiência humana. Mas antes de mergulharmos nas histórias, nas igrejas e nos laboratórios que tentam entender esse mistério, é preciso dar nome às coisas. Duas palavras, parecidas, mas distintas, ajudam a classificar o que ouvimos quando alguém entra em transe e começa a falar de forma estranha. Glossolalia e xenolalia. Glossolalia, a linguagem do espírito. Do grego, glossa, língua. Pluslalia, fala. Glossolalia é o ato de falar em uma língua que não é reconhecível como um idioma humano comum. Não é francês, nem árabe, nem japonês, e ainda assim soa como uma língua. Há pausas, ritmos, repetições, ênfase, às vezes até entonações que sugerem perguntas, exclamações, apelos. Mas não há gramática, não há dicionário, não há tradução, nem precisa, porque, para muitos, a glossolalia não é feita para os homens compreenderem, mas para os céus escutarem. Ela é comum em cultos pentecostais, manifestações carismáticas e cerimônias de arrebatamento. Em muitos contextos, ela representa um momento de entrega total ao Espírito, onde o indivíduo já não fala por si, mas por uma força superior. E é justamente isso que a torna tão poderosa, e ao mesmo tempo e tão vulnerável à má-fé. Xenolalia, o milagre da tradução divina. Agora, se a glossolalia é uma linguagem dos céus, a xenolalia é, por definição, um milagre terreno. Xenos, em grego, significa estrangeiro. Xenolalia seria, então, falar um idioma humano real que a pessoa nunca aprendeu. Imagine alguém que nunca estudou russo começar a recitar orações nesse idioma com fluência perfeita, ou um pastor analfabeto que de repente prega em alemão, clássico diante de estrangeiros, e é compreendido palavra por palavra. Esse é o conceito por trás da xenolalia. Ela aparece em um momento específico e emblemático da tradição cristã, o dia de Pentecostes, e nós falaremos disso com mais profundidade no próximo capítulo. Mas diferente da glossolalia, a xenolalia tem uma função direta: comunicar. Ela quebra a barreira das línguas humanas e por isso sempre foi associada à missão evangelizadora. Na prática, nem sempre é fácil distinguir glossolalia de xenolalia. Por quê? Porque, como veremos, mesmo nos textos bíblicos há ambiguidade, que na história muitas vezes o que parecia xenolalia, por exemplo, alguém falar algo que soava como um idioma estrangeiro, podia ser só uma glossolalia projetada culturalmente. Ou seja, a audiência já esperava ouvir um milagre e interpretava o som estranho como idioma, ainda que não fosse. Além disso,
Há casos em que líderes espirituais diziam entender e traduzir as línguas faladas por fiéis, mesmo sem comprovação de que se tratava de um idioma real. Esse ponto é fundamental. A tradução pode ser uma ponte sincera ou um instrumento de controle. Mas por que essas manifestações causam tanto impacto? Porque elas tocam a fronteira entre o corpo e o espírito. Uma pessoa falando em línguas está supostamente abrindo mão de sua razão, de seu controle. Isso, aos olhos dos fiéis, é visto como um sinal de humildade extrema, de entrega espiritual verdadeira. Mas essa mesma entrega também pode ser dirigida, pode ser sugerida, pode ser, em certos contextos, ensinada. E aqui surge uma pergunta que vai ecoar ao longo deste roteiro. Se falar em línguas é algo tão sagrado, por que ele também pode ser induzido, treinado, forçado? A glossolalia pode ser espontânea, genuína, espiritual, mas também pode ser impressionável. Crianças em cultos são incentivadas a buscar esse dom. Novos convertidos, pressionados a mostrar sinais de batismo espiritual. Em muitos lugares, não falar em línguas é sinal de pouca fé, ou até de rejeição do Espírito, e assim, aquilo que começou como experiência íntima com o sagrado pode, aos poucos, se tornar ritual público de aprovação. Um termômetro não da fé, mas da submissão. Antes de seguirmos com os relatos bíblicos e as raízes desse fenômeno, vale guardar uma ideia. A linguagem pode libertar, mas também pode dominar. E quando ela não pode ser compreendida, ela pode ser usada por qualquer um, para o bem ou para a ilusão. Nem todos entenderam, mas todos ouviram. Existe uma cena na Bíblia que ecoa até hoje nos púlpitos e nas memórias dos fiéis. É a do Pentecostes. O cenário é simples, mas o impacto é eterno. Os discípulos reunidos orando, esperando. De repente, um vento impetuoso enche o lugar. Línguas como de fogo pousam sobre cada um deles, e todos começam a falar. Mas o que exatamente eles falavam? O Pentecostes. Quando o Espírito falou, em todas as línguas, o texto bíblico é claro e, ao mesmo tempo, profundamente misterioso. Em Atos dos Apóstolos 2, versículo 4 a 8, lemos: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus de todas as nações, e cada um os ouvia falar em sua própria língua natal. A cena é grandiosa, quase cinematográfica. Galileus, pescadores, homens simples, de repente falando em parta, medo, elamita, árabe, idiomas que nunca estudaram. Isso é xenolalia em sua forma mais direta. Uma intervenção divina para comunicar uma mensagem ao mundo. Não havia mistério nas palavras, havia mensagem. Cada um entendia, cada um escutava na sua língua. É importante perceber que esse milagre não acontece à toa. Ele tem um propósito muito específico: anunciar o Evangelho sem barreiras, num tempo sem tradutores, sem Google Translate, sem escolas de idiomas. O dom das línguas foi a resposta divina para um desafio humano. Esse dom não era um espetáculo, era ferramenta. Não era símbolo de superioridade espiritual, mas de missão. É por isso que, nesse momento da narrativa bíblica, o falar em línguas é celebrado por sua utilidade. Ele conecta, ele evangeliza. E aqui vale uma pausa reflexiva. Hoje, quando alguém fala em línguas durante um culto, está evangelizando alguém? Ou a prática virou algo interno, voltado só à experiência pessoal? Apóstolo Paulo e a linguagem que ninguém entende. Se Atos descreve um milagre de compreensão, as cartas de Paulo introduzem um novo mistério. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, Paulo escreve:
Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois em espírito fala mistérios. Aqui o cenário muda completamente. O falar em línguas não é mais compreendido, não é mais traduzido e não tem mais função pública clara. Ele é, segundo Paulo, um ato de edificação pessoal, uma oração em espírito, uma linguagem secreta entre a alma e Deus. A glossolalia entra em cena. O apóstolo Paulo alerta: cuidado com o exagero. Mas mesmo Paulo, que reconhece o dom, faz advertências importantes. Se alguém falar em línguas, fale apenas 2 ou 3, e por sua vez, e haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, cale-se na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 24, 28. Essa orientação revela algo precioso. Nem mesmo nos tempos dos apóstolos, a glossolalia era simples ou pacífica. Havia confusão, exagero e até disputa espiritual nas igrejas de Corinto. Pessoas falavam ao mesmo tempo, sem ordem, sem explicação. O culto virava um ruído, e Paulo, com firmeza, tenta estabelecer limites, porque o que era para ser dom começava a virar performance. Paulo também fala da necessidade de intérpretes, mas aqui entra um dilema que persiste até hoje. Se ninguém entende a língua falada, como saber se a tradução é verdadeira? O texto bíblico não nos dá um teste para validar um intérprete. Depende da confiança, da fé, da autoridade, de quem traduz. E é justamente nesse espaço de confiança cega que o risco da manipulação se insinua. Porque se a língua não pode ser verificada, qualquer um pode afirmar que está traduzindo algo sagrado. E se o que ele diz parecer conveniente, ele pode sutilmente se tornar a única voz autorizada a falar por Deus. Uma linguagem que conecta ou que isola, a Bíblia mostra os dois lados. Em Atos, as línguas unem povos. Em Coríntios, elas isolam o indivíduo e exigem cuidado. Nos outros 2 casos, o dom é real. Mas o risco também, porque, como já dissemos, toda linguagem é poder. E quando ela é incompreensível, esse poder fica nas mãos de quem afirma saber o que está sendo dito. É sempre importante reforçar. Muitos relatos de glossolalia são sinceros, profundos, transformadores. Há pessoas que choram, que se curam, que sentem uma paz inexplicável após momentos de oração em línguas. Mas reconhecer isso não nos impede de perguntar: será que toda manifestação vem do alto? Ou será que às vezes o que parece céu pode estar sendo conduzido daqui mesmo da terra? A Bíblia nos mostra que o falar em línguas pode ser dom de evangelização ou experiência íntima e misteriosa, mas também nos alerta que até dons podem ser mal compreendidos, mal aplicados ou mal usados. Na dúvida, como o próprio Paulo diria, melhor 5 palavras com sentido do que 1000 que ninguém entende. Nem toda língua nasceu entre os homens, algumas desciam do céu. Quando se fala em glossolalia ou xenolalia, é comum associar o fenômeno diretamente ao cristianismo. Afinal, ele aparece com força no Novo Testamento, sobretudo nos escritos de Paulo e no livro de Atos. Mas a verdade é que o ato de falar línguas sagradas e incompreensíveis é muito mais antigo que o cristianismo. E ao olharmos para trás, antes de Jesus, antes dos apóstolos, encontramos indícios surpreendentes de que a ideia de uma linguagem divina, falada em rituais, revelações e estados de êxtase, já fazia parte do imaginário de diversas culturas. Um dos documentos mais fascinantes que precedem o cristianismo é um texto apócrifo do século I a.C., chamado Testamento de Jó. Não se trata do livro de Jó que aparece na Bíblia hebraica, mas de uma obra paralela, provavelmente produzida dentro de círculos judaicos místicos,
que reconta a história do patriarca com elementos espirituais e sobrenaturais. Em certo momento, Jó distribui seus bens entre seus filhos, mas às suas filhas ele entrega cintos mágicos vindos do céu. Quando as moças colocaram os cintos, começaram a cantar com vozes que não eram humanas. Seus cânticos eram ouvidos como a voz dos anjos, e elas falavam no dialeto dos arcontes e dos querubins. Esses dialetos angélicos não são explicados, não são traduzidos, apenas reconhecidos como sagrados, celestiais. Isso é glossolalia e aparece antes mesmo de Cristo. E o mais curioso, o texto não questiona a veracidade da experiência. Ele simplesmente a narra com reverência. No mundo greco-romano, deuses, delírios e vozes em transe. No universo grego e romano, a ideia de línguas divinas também era muito presente, e ela aparece tanto na filosofia quanto nas práticas religiosas. Dio Crisóstomo, filósofo grego do século I, ironiza: "Você acha mesmo que Apolo, o deus, fala grego? Será ático, dórico? Ou será que os deuses falam como os homens?" Pergunta é provocadora, mas esconde uma noção importante. Os deuses tinham sua própria linguagem, e ela não era compreensível aos mortais comuns. Luciano de Samosata satiriza e critica a falsidade dos profetas. No século II d.C., um autor sírio de língua grega chamado Luciano de Samosata escreveu uma obra satírica chamada Alexandre. O falso profeta está ali. Ele narra a história de um suposto líder espiritual chamado Alexandre, que alegava receber mensagens dos deuses. Em seus cultos entrava em êxtase, se contorcia e começava a falar coisas estranhas. Luciano comenta: ninguém compreendia o que ele dizia. Alguns achavam que era hebraico, outros fenício. Eu digo que não era língua nenhuma. E mesmo sem entender nada, as pessoas ficavam impressionadas. A ausência de sentido era vista como prova de transcendência. A estranheza era a evidência do milagre. Luciano é cético, mas sua crítica revela algo essencial: o falar em línguas, mesmo quando o falso tem poder. Poder de convencer, de cativar, de dominar. No século III, um filósofo neoplatônico chamado Jâmblico escreveu longamente sobre rituais, possessões divinas e as linguagens dos deuses. Segundo ele, a verdadeira profecia não vinha da mente do homem, mas da presença de uma divindade que tomava seu corpo. Durante o êxtase profético, o indivíduo fala palavras que não compreende. Ele se torna um instrumento. A voz é dos deuses. E mais, Jâmblico diz que mesmo que os presentes não entendam o que foi dito, as palavras ainda carregam poder. Elas não precisam ser compreendidas para serem eficazes. A força está nos sons, não no sentido. Aqui temos algo profundo. A linguagem, nesse contexto, é mágica. Não serve para explicar, mas para agir, para abrir portas invisíveis. Tanto no judaísmo místico quanto no paganismo helenístico, vemos um padrão. Linguagens estranhas surgem em rituais. São atribuídas a forças superiores e não são questionadas porque são incompreensíveis por natureza. Mas é exatamente por isso que, em mãos erradas, elas se tornam perigosas. Porque, quando ninguém entende, qualquer um pode dizer o que quiser. E se a audiência crê que aquilo veio de um Deus, ela aceita, se submete, obedece. A linguagem incompreensível sempre teve dois lados, o da fé e o da dominação. Agora, como isso tudo se conecta ao cristianismo que conhecemos hoje? O Novo Testamento não surge no vácuo. Ele nasce em um mundo impregnado de espiritualidade, mistério e rituais estáticos. O falar em línguas, quando aparece entre os apóstolos, não é uma invenção repentina.
é uma releitura, uma ressignificação de práticas que já existiam, mas agora colocadas a serviço de uma nova fé. E essa fé, como veremos, teria que lidar com todos os perigos, abusos e encantamentos que sempre rondaram a ideia de uma linguagem dos deuses. Antes mesmo do cristianismo existir, já havia quem falasse em línguas que ninguém compreendia. Às vezes era sinal de santidade, outras vezes de loucura e algumas vezes de fraude, mas sempre houve algo em comum. Quem falava, ou dizia falar, era visto como alguém com acesso ao invisível, e isso por si só era suficiente para gerar devoção ou medo. Nem todo espírito vem de Deus. Testem os espíritos para saber se procedem do Altíssimo. 1 João 4:1. Quando olhamos para os primeiros séculos do cristianismo, é fácil imaginar uma comunidade unida, fervorosa, caminhando sob uma mesma fé e doutrina. Mas a realidade era bem mais complexa. O que hoje é chamado de igreja era, nos primeiros séculos, um emaranhado de grupos, interpretações e disputas internas. E uma dessas disputas girava justamente em torno de algo que ainda hoje causa espanto: as manifestações espirituais, em especial o falar em línguas. Quando o Espírito descia, mas não era reconhecido. Nos relatos cristãos mais antigos, o Espírito Santo era descrito como uma força viva. Ele não apenas inspirava, mas agia, tomava corpos, falava pelas bocas. O falar em línguas era uma dessas manifestações. Mas nem todos viam isso como algo simples, porque junto com a glória vinha a confusão. Quem realmente falava em nome de Deus? E quem apenas se aproveitava do delírio coletivo? A dúvida começou a surgir quando mais e mais pessoas, muitas delas fora da estrutura apostólica, passaram a reivindicar dons espirituais. A crise de autoridade. Quem pode falar por Deus? Nos tempos apostólicos, havia uma referência clara: os apóstolos. Eles haviam convivido com Jesus, recebido sua autoridade. Mas com o passar dos anos, novos líderes surgiam, e alguns diziam falar sob inspiração divina, em línguas, com visões e profecias. E nem sempre diziam o mesmo. Foi nesse momento que começou a se formar uma das tensões centrais do cristianismo nascente: a espiritualidade espontânea versus a estrutura doutrinária, êxtase ou exagero, o limite do incontrolável. Muitas das manifestações espirituais nos primeiros séculos aconteciam em estado de êxtase. O termo vem do grego ekstasis, que significa estar fora de si. Literalmente, o indivíduo sai de si mesmo, sua consciência, sua razão, sua fala. Ele chora, ele treme, ele grita, ele fala em línguas. E embora esse estado fosse para muitos prova de que o Espírito havia descido, ele também despertava desconfiança. Porque se alguém perde o controle, como saber se é o Espírito Santo que está agindo, e não algum espírito estranho ou uma simples histeria coletiva? A carta de João, já no século I, orientava: amados, não creiam em qualquer espírito, mas testem os espíritos para ver se procedem de Deus. Isso significa que nem toda experiência espiritual era automaticamente aceita. Havia critérios, discernimento, precaução. Mas como testar uma língua incompreensível? Como validar uma revelação particular, dita em transe? Mais uma vez, o problema do poder sem tradução voltava à cena. Alguns líderes dos primeiros séculos passaram a rejeitar qualquer manifestação espiritual que saísse do controle. Outros defendiam que a verdadeira fé devia sim ser arrebatadora, intensa, profética. Essa tensão dividia igrejas. De um lado, os que buscavam ordem, doutrina, catecismo, liturgia. Do outro, os que defendiam a espontaneidade do Espírito,
os dons livres, a entrega total. E em meio a isso, o falar em línguas se tornou sinal tanto de poder quanto de rebeldia. Os debates sobre as manifestações espirituais incluíam perguntas como: o espírito age com ordem ou com fúria? É possível alguém fingir estar possuído? Há espaço para múltiplos intérpretes da vontade divina? E se um profeta contradiz o ensinamento de outro, quem está certo? Essas perguntas, mesmo depois de 2000 anos, ainda ecoam. Mas naqueles primeiros séculos, elas eram mais do que teóricas. Decidiam quem era ouvido e quem era silenciado. A abertura ao espírito e o perigo da instrumentalização. Num ambiente onde todos querem provar que são escolhidos e onde falar em línguas é sinal de proximidade com o divino, é fácil entender como a experiência espiritual se tornou também uma disputa de poder. Não bastava ser fiel. Era preciso ser revestido de dons. E quanto mais estranha e intensa a manifestação, maior o prestígio espiritual. Mas esse prestígio podia ser manipulado. E quando a fé vira palco, o risco de que alguém finja ser canal do divino para controlar os demais se torna real. O apóstolo Paulo já via o perigo do mau uso dos dons divinos naquela época. Mesmo Paulo, um defensor dos dons espirituais, foi firme. O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 32, versículo 33. Ou seja, o dom não justifica o caos. A fé pode ser fervorosa, intensa, mas nunca sem discernimento. Nos primeiros séculos da fé cristã, o falar em línguas foi sinal de inspiração e motivo de divisão. Para uns era o céu tocando a terra, para outros era uma ameaça à ordem, à doutrina, à liderança, e mesmo os que acreditavam no dom sabiam que ele exigia cuidado, porque quando o espírito desce, a linguagem se dissolve. A linha entre profecia e possessão fica mais tênue do que gostaríamos de admitir. Ele caiu em êxtase e dizia falar não por si, mas por Deus. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Se nos primeiros séculos da fé cristã havia debates sobre dons espirituais, nenhum episódio cristaliza essa tensão tão bem quanto a história de Montano, um nome quase esquecido hoje, mas que no século II causou um terremoto teológico na igreja primitiva. Montano não era um herege vulgar, um opositor direto do cristianismo. Na verdade, ele se apresentava como um fiel fervoroso, movido pelo Espírito Santo, comprometido com a pureza, a moral e com os dons espirituais, especialmente o dom de profecia e de falar em línguas estranhas. E é exatamente aí que começam os problemas. Você já ouviu falar de Montano, o profeta que dividiu os cristãos? Não? Então deixa que eu te explico. Montano vivia na região da Frígia, atual Turquia. Ex-sacerdote pagão convertido ao cristianismo, dizia ter recebido uma nova efusão do Espírito, mais poderosa, mais intensa, mais direta do que qualquer outra até então. Ele não falava apenas sobre Deus, ele falava por Deus. Dizia que suas palavras eram a própria voz do Espírito. E não estava sozinho. Ao seu lado, duas mulheres profetisas, Prisca e Maximila, também entregavam mensagens divinas em estado de transe, com visões e discursos em línguas não compreendidas. Diferente do que se tornaria padrão nas liturgias cristãs mais controladas, o montanismo valorizava o êxtase completo. Montano e suas profetisas falavam de forma abrupta, fora do tom racional. Eles não apenas transmitiam uma mensagem, eram tomados por ela. Para seus seguidores, isso era a verdadeira presença do Espírito. Para seus críticos, era algo mais perigoso.
frenesi, convulsões, ruído, uma forma de profetizar contrária ao costume da igreja. Eusébio de Cesareia Crítica não estava apenas no conteúdo do que Montano dizia, mas na forma como dizia, sem controle, sem ordem, sem mediação. O desafio à autoridade eclesiástica, o montanismo, cresceu rápido. Atraía seguidores com sua espiritualidade intensa, suas promessas de purificação moral e sua relação direta com o Espírito Santo, sem precisar da mediação clerical. E isso preocupou profundamente os bispos e os teólogos da época, porque se qualquer um, homem ou mulher, podia dizer, Deus falou comigo, quem garantia que aquilo era verdadeiro? Mais ainda, quem controlava a doutrina? Montano representava um modelo de igreja descentralizada, profética, popular. E por isso foi considerado um risco à ordem da fé. Vamos falar agora sobre as 3 principais críticas ao movimento montanista. O êxtase, incontrolável. Seus discursos pareciam mais possessões do que profecias. Isso os aproximava dos cultos pagãos e afastava da decência e ordem pregadas por Paulo. Montano dizia que o Espírito ainda falava e que, às vezes, o que dizia superava o que havia sido ensinado antes. Isso sugeria que as Escrituras não eram suficientes e que a doutrina podia ser atualizada a qualquer momento. Mulheres como Prisca e Maximila assumiam papéis de liderança. Isso incomodava muitos líderes eclesiásticos da época, que viam a ordem hierárquica como parte da vontade divina. Nem todos condenaram Montano. Um dos maiores teólogos cristãos da antiguidade, Tertuliano de Cartago, se tornou um defensor, apaixonado do montanismo. Ele via nas profecias e nos dons espirituais o verdadeiro sinal da presença de Deus e criticava a igreja institucionalizada, que, segundo ele, tinha trocado o fogo do Espírito pelo conforto da autoridade humana. Tertuliano escreveu: Hoje, entre nós, há uma irmã que recebe revelações. Em êxtase conversa com anjos, discerne corações, consola os aflitos. E tudo isso ocorre durante os cultos. Para ele, isso não era loucura, era a fé viva. Mas, mesmo sendo uma figura influente, Tertuliano foi isolado, e o montanismo, cada vez mais rejeitado, acabou sendo declarado heresia. O caso de Montano não é apenas um desvio histórico curioso. Ele revela um dilema que ainda hoje habita os espaços religiosos. Quando alguém diz falar por Deus e ninguém pode compreender nem questionar, o que impede essa pessoa de conduzir os outros por caminhos perigosos? Essa pergunta assusta, porque, como vimos, a glossolalia não pode ser verificada. A linguagem é estranha, o intérprete é autodeclarado, o controle é espiritual e o rebanho, tocado pela emoção, se entrega. O montanismo se tornou um símbolo de como o sagrado pode ser encenado. Não necessariamente de forma maldosa ou manipuladora, mas de maneira tão intensa, tão arrebatadora, que a dúvida se torna pecado. E quando duvidar é visto como rebeldia espiritual, a obediência se torna um dever cego. Esse é o perigo. E Montano foi seu exemplo mais emblemático nos primeiros séculos da fé. Montano e suas profetisas acreditavam estar servindo ao Espírito, e muitos que os seguiram experimentaram fé autêntica. Mas a história mostra que nem todo dom é recebido com sabedoria, e nem toda manifestação espiritual é bem-vinda pela estrutura religiosa. Entre êxtase e heresia, Montano acabou do lado errado da história oficial, mas sua presença ainda ecoa em cada culto onde alguém se levanta para falar em línguas e o mundo ao redor precisa decidir: isso é Deus ou é só alguém dizendo ser? O Espírito sopra onde quer, mas às vezes é silenciado por quem teme sua força. Depois da tempestade espiritual dos primeiros séculos,
marcada por disputas, profetas, êxtases e heresias, a cristandade caminhou para uma nova fase, a da institucionalização total da fé. A Igreja deixou de ser um movimento perseguido para se tornar a religião oficial do Império Romano. E com esse novo papel veio também um novo comportamento em relação às manifestações espirituais. Fervor carismático deu lugar à liturgia organizada. A espontaneidade profética cedeu espaço à hierarquia clerical. E os dons espirituais, como o falar em línguas, foram sendo abafados ou reinterpretados. Nesta etapa do nosso estudo, começa a consolidação da Igreja e o controle do sagrado. Com o crescimento da Igreja no Ocidente, principalmente após o século IV, a fé precisou caber dentro de estruturas. Era necessário doutrinar, catequizar, administrar territórios e lidar com reis e imperadores. Nesse cenário, manifestações caóticas ou não verificáveis, como a glossolalia, eram vistas com desconfiança. A Igreja passou a enfatizar a razão teológica, o magistério e os sacramentos visíveis. O que não podia ser explicado era suspeito, e o que não podia ser controlado era perigoso. Um dos pensadores mais influentes da história da Igreja, Santo Agostinho, foi decisivo nesse processo. Ele reconhecia que os dons espirituais, como o falar em línguas, existiram no passado, mas argumentava que esses sinais milagrosos foram necessários apenas no início da Igreja, como impulso inicial. Esses sinais foram úteis no começo, para que crescesse a fé. Hoje, quem busca esses milagres é como quem deseja que os alicerces sejam colocados novamente após a casa estar construída. Agostinho, portanto, não negava o milagre, mas o colocava no passado. No presente, segundo ele, a fé era madura o suficiente para não depender mais de êxtases ou línguas estranhas. No século XIII, outro gigante da teologia, São Tomás de Aquino, aprofundou a ideia. Em sua monumental Suma Teológica, Aquino tratou do dom de línguas, mas com foco quase exclusivo na xenolalia. Para ele, o dom de falar outras línguas reais era um milagre legítimo, mas útil apenas no início da missão apostólica. Deus deu o dom das línguas aos primeiros pregadores porque não havia intérpretes, mas agora a Igreja fala todas as línguas do mundo. O dom, portanto, cessou. Aqui, mais uma vez, vemos a mesma lógica. O dom foi real, mas temporário. E a glossolalia, praticamente ignorada, ou associada a seitas e desvios. Durante a maior parte da Idade Média, falar em línguas não era parte da experiência cristã comum. O foco estava na liturgia, na hierarquia clerical, na penitência e nos sacramentos. As manifestações espirituais extraordinárias eram vistas com cautela, e quando aconteciam, como visões, êxtases ou milagres, eram cuidadosamente examinadas e muitas vezes colocadas sob investigação da Inquisição. Nesse contexto, a glossolalia desapareceu dos púlpitos, mas não da alma humana. Apesar da predominância do silêncio institucional, pequenos grupos, quase sempre considerados heréticos ou marginais, mantinham viva a ideia de uma fé espontânea e carismática. Alguns movimentos místicos da Idade Média, como os cátaros ou certas correntes do franciscanismo primitivo, relatavam experiências de revelação e comunicação com o divino, fora das formas convencionais. Mas a maioria desses grupos foi perseguida, dispersa ou assimilada. A institucionalização triunfava. No século XVI, um novo abalo sísmico atinge o cristianismo ocidental. Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores romperam com Roma, criticando os abusos e erros doutrinários da Igreja Católica. Mas, e quanto aos dons espirituais? Lutero via os dons como a glossolalia, como eventos do passado. A fé para ele era centrada na Escritura.
Tudo que não estivesse claramente fundamentado na Bíblia e com função prática era considerado suspeito. Calvino afirmava que os dons extraordinários cessaram com os apóstolos. Chamava isso de cessacionismo. A ideia de que certos dons como curas, profecias e línguas foram temporários. O Senhor os quis por um tempo para atestar sua palavra, mas agora que a palavra está estabelecida, os sinais cessaram, enquanto os reformadores promoviam uma fé mais racional, bíblica e centrada na pregação. Alguns grupos dissidentes seguiam outro caminho. Anabatistas, no século XVI, foram conhecidos por seus cultos emocionais e experiências estáticas. Shakers, no século XVIII, no Zeugma, misturavam dança, música e glossolalia. Movimentos de avivamento, especialmente no século XIX na Europa e América, começaram a redescobrir os dons espirituais como parte da experiência cristã. O silêncio das línguas não era eterno, era apenas o intervalo antes de um novo sopro. Durante séculos, a glossolalia foi marginalizada, não por falta de fé, mas por medo do descontrole, pelo receio de que o espírito, se solto demais, pudesse derrubar as estruturas da ordem religiosa e, em parte, esse medo não era infundado, porque o espírito, quando fala com liberdade, nem sempre diz o que os líderes querem ouvir. Mas o tempo de silêncio estava prestes a terminar, e o som das línguas estranhas voltaria a ecoar com força. No século XX, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos dos Apóstolos 2, versículo 4. Depois de séculos de silêncio, em que o falar em línguas foi ignorado, abafado ou relegado à heresia, o século XX marca uma virada radical. O que antes era exceção marginal, agora volta ao centro da experiência cristã. E não apenas volta, explode. Estamos falando do nascimento do pentecostalismo, o movimento que traria de volta o som das línguas estranhas às igrejas, às praças, aos lares e às televisões. E com ele, uma pergunta. O Espírito Santo voltou a falar em línguas? Ou foi a fé que, cansada do silêncio, decidiu falar por ele? Os Estados Unidos e o renascimento do espírito início do século XX. Um país em transformação, migrações, guerras, esperança e crise. Nesse cenário, surge um movimento espiritual diferente, mais emocional, mais intenso, mais livre. Em 1901, numa pequena escola bíblica no Kansas, a estudante Agnes Osman pede para receber o batismo no Espírito Santo. O líder da escola, Charles Parham, ensina que esse batismo deve ser acompanhado de glossolalia, o falar em línguas, e então acontece. Osman começa a falar em palavras que ninguém entende. Alguns dizem que era chinês, outros alemão, não importa. A fé está ali, e isso marca o início simbólico do pentecostalismo moderno. Mas o verdadeiro ponto de ignição viria alguns anos depois. Em 1906, em Los Angeles, o pregador afro-americano William J. Seymour inicia reuniões simples numa antiga igreja da rua Azusa. Ali, dia após dia, pessoas cantavam, choravam, tremiam e falavam em línguas. Era diferente de tudo que se via nas igrejas tradicionais. Não havia roteiro, nem liturgia, havia poder, havia emoção, que havia línguas. O jornal Los Angeles Times chamou aquilo de fanatismo barulhento. Descrições falavam em cena selvagem, com pessoas em transe, vozes ininteligíveis e gestos intensos. Mas o que os críticos viam como caos, os fiéis chamavam de avivamento. O pentecostalismo estabeleceu algo novo e ousado. Falar em línguas não era apenas um dom. Era a prova visível do batismo no Espírito Santo. Sem falar em línguas, não havia confirmação do batismo. Sem o batismo,
faltava algo essencial na caminhada cristã. Isso colocava a glossolalia num lugar central. Não era mais um fenômeno incomum. Era um sinal obrigatório. E mais, era uma espécie de divisor de águas entre cristãos espirituais e cristãos naturais. O avivamento da Rua Azusa se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e depois para o mundo. Missionários pentecostais foram enviados a todos os continentes, levando a doutrina do batismo com evidência de línguas. No Brasil, por exemplo, o movimento chegou ainda na década de 1910 com missionários suecos. Nascia ali um dos maiores movimentos pentecostais do planeta, que daria origem à Assembleia de Deus. Hoje, o pentecostalismo brasileiro é uma força política, cultural e espiritual, e sua origem está-se, em grande parte, nesse retorno às línguas estranhas. O pentecostalismo atraiu os marginalizados, pessoas que eram excluídas das igrejas tradicionais, pobres, negros, mulheres, encontraram nas igrejas pentecostais voz, espaço e poder. E o falar em língua se tornou um símbolo de transformação. Você pode ser iletrado, mas se falar em línguas você é visto como cheio do Espírito. Você pode ser invisível para a sociedade, mas no altar é instrumento de Deus. É nesse sentido que o pentecostalismo resgata o êxtase, a emoção, o corpo, o arrebatamento. É uma fé que sente, que chora, que treme, que fala. Mas esse mesmo retorno trouxe velhas questões de volta à tona. Quando todos são pressionados a falar em línguas, o dom se torna uma obrigação. Quando pastores interpretam o que foi dito, quem pode contestar? Quando alguém diz Deus me disse em línguas, existe espaço para diálogo? E assim como nos tempos de Montano, o que era dom pode se tornar ferramenta. O que era experiência pode virar performance. E, mais uma vez, a linguagem incompreensível serve como escudo. Protege o orador e afasta o questionamento. Com o tempo, o movimento pentecostal se diversificou. Surgiram os neopentecostais, com foco em prosperidade e guerra espiritual, e também os carismáticos, dentro de igrejas históricas, como a Igreja Católica. No renovamento carismático surgido nos anos 1960, o falar em línguas foi resgatado, mas com menos rigidez. É um dom possível, não uma obrigação. Hoje há católicos, luteranos, batistas e anglicanos que oram em línguas. A glossolalia não pertence mais a uma só denominação. O século XX viu o Espírito, ou ao menos sua voz, retornar com força. A glossolalia, antes esquecida, voltou a ser centro de culto, doutrina e devoção. Para muitos, ela é prova do poder de Deus. Para outros, um espetáculo emocional. Para alguns, um risco sutil de manipulação. Mas uma coisa é certa: as vozes que ecoaram na Rua Azusa ainda ecoam hoje. Nos templos, nas casas, nos palcos, em gritos, sussurros ou cânticos, as línguas retornaram. E cada um precisa decidir: está ouvindo o céu ou só mais uma voz, entre tantas? Se é um milagre, não pode ser explicado. Mas se é real, no cérebro deve mostrar alguma coisa. A fé é, por definição, o território do invisível. Ela opera onde os olhos não alcançam, onde os sentidos falham, onde a razão hesita. Mas isso nunca impediu os cientistas de tentar compreender aquilo que a religião considera sagrado. E entre todos os fenômenos espirituais que desafiam a explicação, a glossolalia, o falar em línguas, é um dos mais intrigantes, porque ela acontece com milhares de pessoas, em todos os continentes, diante de câmeras, microfones, testemunhas. Não é uma crença invisível, é um ato físico, sonoro, gravável, e justamente por isso a ciência quis ouvir.
Os primeiros cientistas a se interessarem pela glossolalia foram linguistas. Se é uma língua, então deve ter estrutura gramatical, vocabulário, regras, sons organizados. Mas o que encontraram foi algo diferente. William J. Samarin, da Universidade de Toronto, foi um dos primeiros pesquisadores a analisar profundamente o fenômeno, foi o linguista William Samarin, na década de 1960. Ele viajou por igrejas da Itália, Jamaica, Canadá, Holanda e Estados Unidos, gravando e transcrevendo manifestações de glossolalia. Sua conclusão foi clara. A glossolalia não é uma língua, mas sim uma simulação involuntária de linguagem, um conjunto de sons que imitam ritmo e entonação de um idioma real, mas sem regras, vocabulário ou gramática. Em outras palavras, soa como linguagem, mas não é. Outro estudo da antropóloga e linguista Felicitas Goodman comparou glossolalia em diferentes culturas. Ela percebeu que os sons emitidos pelos falantes variavam de acordo com sua língua nativa. Brasileiros reproduziam fonemas do português. Coreanos mantinham o ritmo do coreano. Franceses, a nasalidade do francês. Ou seja, ninguém falava sons alienígenas. Cada um usava os sons que já conhecia, mas de forma embaralhada, emocional, fluida. Isso sugeria que a glossolalia não era recebida externamente, mas formada internamente. Se os sons vêm do próprio falante, o que acontece no cérebro dele? Aqui entra a neurociência. Andrew Newberg, Universidade da Pensilvânia, em 2006, o médico e pesquisador Andrew Newberg realizou um estudo com o uso de SPECT, uma forma de tomografia, para analisar a atividade cerebral durante o falar em línguas. Ele comparou dois momentos. Os voluntários orando de forma tradicional. Os mesmos voluntários orando em línguas. O resultado? Durante a glossolalia, os lobos frontais, responsáveis pelo controle voluntário e tomada de decisões, apresentaram redução de atividade. Enquanto isso, áreas ligadas à emoção, como o sistema límbico, estavam ativadas, ou seja, os falantes realmente sentiam que não estavam no controle. A experiência era autêntica, mesmo que formada no cérebro deles. O padrão encontrado é compatível com estados de transe religioso, como meditação profunda, canto sufista, danças xamânicas. Todos esses estados envolvem redução da atividade racional e intensificação da experiência emocional. A glossolalia, segundo os cientistas, parece ser um estado alterado de consciência que ocorre em contextos religiosos, mas que pode ser induzido socialmente. Esquizofrenia? Não. Durante muito tempo, especialmente no século XX, alguns médicos associaram a glossolalia a distúrbios mentais, como esquizofrenia ou transtornos dissociativos. Mas estudos recentes refutaram essa ideia. Um artigo publicado no periódico Frontiers in Psychology, em 2020, comparou diretamente a glossolalia com esquizofasia, a fala confusa de pacientes esquizofrênicos. Conclusão: a glossolalia não se configura como distúrbio mental. Não está associada a delírios, nem a perda cognitiva. Trata-se de uma experiência emocional intensa, mas dentro dos limites do funcionamento saudável da mente. Em outras palavras, quem fala em línguas não está doente. Aqui a ciência encontra seus próprios limites. Ela pode dizer o que acontece no cérebro, mas não pode dizer de onde vem o espírito. Pode identificar padrões, ritmo, atividade elétrica, mas não pode afirmar se algo é divino, sobrenatural, espiritual. Essa fronteira é delicada e importante, porque, embora os cientistas não encontrem um idioma verdadeiro por trás da glossolalia, eles confirmam que a experiência é real para quem a vive. O êxtase, a entrega, o choro,
a sensação de presença, tudo isso é fisiologicamente mensurável. Mas a interpretação desses dados ainda pertence à fé. Além da análise neurológica, sociólogos e psicólogos também estudam o impacto da glossolalia nos grupos religiosos. Em comunidades saudáveis, a prática pode gerar senso de pertencimento, catarse, consolo. Mas, em contextos manipuladores, pode ser usada como ferramenta de dominação. Se apenas alguns ungidos podem falar em línguas e apenas certos intérpretes podem traduzir, uma hierarquia sagrada se estabelece, invisível, mas poderosa. Nesse espaço, o controle psicológico é possível. A ciência não desmonta a fé, mas também não a confirma. Ela escuta, observa, mensura e nos mostra que o falar em línguas é real no corpo, autêntico na mente, intenso na emoção. Mas seu sentido ainda escapa ao laboratório, porque há coisas que acontecem no espírito que nem a mais moderna das máquinas pode decifrar. Há dons que edificam e há dons que encantam, e entre o altar e o palco, às vezes a linha é tênue demais. Depois de tudo o que exploramos, dos apóstolos aos neopentecostais, das línguas angélicas aos estudos cerebrais, fica claro que o falar em línguas é um fenômeno fascinante, multifacetado e profundamente humano. Ele nasce no desejo de conexão com o divino, se manifesta no corpo, na emoção, na entrega, aparece em momentos de fé verdadeira e, às vezes, é forjado para manter estruturas de poder. Essa ambiguidade não torna o dom falso, mas nos obriga a fazer perguntas incômodas e necessárias. Nem todo dom é inocente. Quando alguém entra em transe e fala em uma língua estranha, diante de centenas de fiéis em silêncio, com os olhos fechados e os corações abertos, aquilo tem peso, tem autoridade. E quando essa autoridade não pode ser questionada porque é espiritual, intocável, divina, ela se torna, sem que se perceba, uma arma perigosa. Porque tudo que não pode ser questionado pode ser usado para controlar. E quando um dom se torna escudo contra o discernimento, ele deixa de ser sagrado. Deus não precisa de dinheiro para operar milagres. Você já viu? Pessoas em êxtase, vozes clamando em línguas, e logo depois um envelope sendo levantado, uma oferta profética, um sacrifício de fé, um pedido em nome de Deus, com valor monetário sugerido. Fuja de quem te vende promessas. Jesus nunca fez isso. Ele curou sem cobrar, multiplicou sem exigir sacrifício financeiro. Falou com autoridade, mas nunca com ambição. Ele não usava a fé como moeda, nem a esperança como produto. E, no entanto, muitos dos que hoje dizem falar em línguas também vendem bênçãos. Se o dom é verdadeiro, não precisa de preço. Se o Espírito está falando, não precisa de marketing. E se Deus realmente quer te curar, Ele não vai te pedir um pique. Santo Jesus nunca manipulou pela fé, Ele chamava à luz, não à confusão. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. A fé de Jesus era simples, direta, e sua autoridade vinha do amor, não do espetáculo. Se hoje a glossolalia é usada como show, como filtro espiritual, como medidor de unção, é justo perguntar se isso ainda tem algo a ver com ele. O milagre pode ser real e, ainda assim, ser usado. Mesmo os fenômenos autênticos podem ser usados de forma equivocada. Mesmo dons verdadeiros podem ser explorados por corações mal intencionados. Não se trata de negar a glossolalia, nem de zombar da fé alheia. Trata-se de lembrar que, em nome de Deus, já se fez muita coisa que Deus nunca pediu. Agora, a única voz que falta é a sua. Hoje está cada vez mais difícil de encontrar uma igreja onde o foco principal seja Deus e a sua vontade. Por isso eu te aconselho,
Leia a Bíblia, siga a vontade dele. Ore, siga os ensinamentos de Deus. Não confie em quem vem tentar te vender milagres. Pegue você mesmo o seu dinheiro e faça uma boa ação. A Bíblia fala em 10%. Pois bem, pegue os 10% e faça uma boa ação. Isso vale mais perante os olhos de Deus. Uma ação genuína te aproxima do coração do Pai ao mesmo tempo que te protege dos falsos pastores que visam o próprio lucro, mesmo que isso custe o sangue das ovelhas do seu Senhor. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, se em algum momento desse vídeo você se sentiu questionado, desafiado ou confortado, então eu te convido a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal. Aqui, a gente não grita, a gente não manipula. A gente fala de fé com profundidade, com respeito e com verdade. E quando for preciso, a gente também denuncia. Ative as notificações, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre algo ainda mais íntimo. Como falar com Deus de forma sincera, sem fórmulas, sem repetições vazias, apenas você, sua voz e a presença dele. Clique aqui na tela agora mesmo e descubra como a oração honesta pode abrir portas que nenhuma linguagem estranha é capaz de traduzir. Que a sua fé seja leve, que a sua busca seja limpa e que, acima de tudo, você nunca perca a fé em Deus por conta de maus pastores. Continue aqui comigo, aqui a palavra de Deus é de graça e as bênçãos só dependem da sua fé. Que a paz de Deus esteja contigo. Amém.